Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. Aqui um espaço onde tenho tido o gosto de conversar com personalidades ligadas ao setor agrícola que de alguma forma acrescentam para também desenvolver o setor, deixam assim o seu contributo para também de alguma forma torná-lo mais inovador e mais sustentável. Hoje eu tenho à conversa comigo a Liliana Prestelo, que é engenheira do ambiente, formada pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem também uma pós-graduação em segurança alimentar. Ao longo do seu percurso ela tem estado na linha da frente do desenvolvimento do setor agroalimentar, sempre com o olhar atento aos produtores, às necessidades, ao trabalho no campo, que é tão importante e que no fundo estreita aqui o contacto com os produtores para se sentirem também mais seguros. Ela foi secretária-geral da APK, Associação Portuguesa de Quivicultores, e é atualmente CEO e cofundadora da Naturalfa, que eu já conheço há bastante tempo, que é uma empresa que trabalha na área da certificação, e hoje em dia nós falamos tanto da importância da certificação da produção e, portanto, certamente que esta conversa vai ser bastante interessante e esclarecedora. Aqui o propósito da empresa da Naturalfa é garantir que a certificação faz sentido e valoriza realmente quem produz. Portanto, vamos então conversar. Liliana, muito obrigada por teres aceito aqui a conversa. Eu tenho acompanhado aqui o teu trabalho e da tua empresa e, portanto, é para mim um gosto estares aqui para conversarmos aqui sobre um tema que é... Além de quero saber mais sobre ti, sobre o teu percurso, antes de chegar aqui à parte da certificação, mas a certificação hoje em dia é um tema que está na ordem do dia e é uma exigência, não é? Portanto, acaba por valorizar os produtores que de facto têm a sua exploração certificada e a sua produção. E, portanto, teremos a oportunidade de falar sobre isso. Agora, falando aqui, concentrando aqui um pouco na tua história até chegares a CEO da Naturalfa, tu escolheste o curso de Engenharia do Ambiente, portanto, porque é que escolheste esse curso? Porque, por exemplo, eu inicialmente comecei na área do ambiente e depois fui para a área da engenharia agronómica, porque, pronto, os meus pais eram agricultores e eu sempre cresci rodeada daquele ambiente, não é? E fazia-me sentido depois aliar os conhecimentos mais práticos com os mais teóricos e técnicos da faculdade. No teu caso foi porquê? Porque é que escolheste a engenharia do ambiente? Um bocado como muitas das coisas que me foram acontecendo na vida, foi um bocado por acaso. Não foi uma primeira escolha. Aliás, eu só entrei na segunda fase, nem sequer entrei na primeira. Eu também não sabia muito bem o que é que queria, portanto nunca tive assim muita pretensão relativamente a uma profissão, e foi um bocadinho dentro das áreas que me agradavam. Escolhi algumas e candidatei-me e foi o que calhou. Muito francamente foi o que calhou, foi a engenharia do ambiente. Na altura pareceu-me ser uma boa opção porque começava-se a falar da engenharia do ambiente, portanto era uma novidade. Parecia que ia haver muitas saídas para esse curso, portanto parecia-me que teria trabalho, que era o meu objetivo, era trabalhar. E portanto foi um bocadinho por acaso. Escolhi várias opções e foi a que surgiu. E ainda bem, pronto, foi muito importante que tivesse tido a sorte de ter estado nesse curso, e muito importante ter tido a sorte de entrar na escola em que entrei. Porque apesar de ser um curso de engenharia do ambiente, e nós tivemos muitas cadeiras relacionadas com a engenharia do ambiente, e eu tentei fazer sempre depois, quando saí, e mesmo os meus estágios foram sempre muito voltados para a engenharia do ambiente, mas o curso chama-se engenharia, ou chamava-se, já não existe, engenharia do ambiente e dos recursos rurais. Ok. E era um curso com uma componente muito grande agrícola. Como nós estávamos numa escola agrícola, portanto todas as cadeiras de agricultura eu tive-as na mesma.
E faz sentido, até porque a agricultura e o ambiente estão muito interligados. Agora faz todo sentido. Naquela altura não sei pelo menos eu não compreendia muito bem essa ligação, até porque as disciplinas pareciam estar muito separadas, o que era ambiente e o que era a questão agrícola. Embora houvesse ali umas cadeiras de desenvolvimento rural que eu gostei muito e que aí sim pareciam estar ligadas os dois âmbitos, mas sinceramente eu sentia que havia assim uma distância entre os dois temas. Hoje não, hoje faz todo sentido e portanto para mim foi mesmo uma sorte eu ter ido para esse curso, ter ido para a escola onde estive, porque aprendi imenso, aprendi a gostar. Portanto, eu venho do meio rural. Os meus pais não eram agricultores, mas os meus avós eram agricultores, mas os meus pais sempre tiveram produção agrícola para consumo próprio e, portanto, eu sempre ajudei, sempre tivemos quinta, ainda hoje eles têm um quintalzinho e eu tenho um quintalzinho em casa, que devia estar melhor tratado, mas não tenho muito tempo e, portanto, sempre fez parte, mas a verdade é que nunca pensei fazer disso uma profissão. Nunca me surgiu essa ideia ou essa vontade. A verdade é que com o curso eu gostei muito até do sítio onde a escola está, que é em Refões, portanto é completamente isolado, ou era na altura muito isolado, mas eu adorei, portanto para mim foram anos muito, muito bons da minha vida. Sim. Depois tu tens essa formação de base mais ambiental, mas depois também te especializaste em segurança alimentar. Como é que estas duas áreas se cruzam hoje no teu dia-a-dia? E porquê é que escolheste também essa especialização nessa parte mais alimentar? A segurança alimentar era uma lacuna portanto, no meu currículo. E com o desenvolvimento da Naturalfa e com o desenvolvimento das normas de certificação, a segurança alimentar era premente, era uma necessidade muito grande e as normas começavam a ir muito nessa direção. E eu o que sabia era do que ia aprendendo na prática, mas depois faltava-me a componente teórica. E depois houve ali uma altura em que eu já tinha os meus filhos com uma idade em que me permitiam voltar à universidade e aproveitei essa oportunidade e fui fazer a pós-graduação em segurança alimentar na Católica. E foi o momento certo, porque logo assim tive mais um filho e portanto foi ali mesmo o timing perfeito para eu conseguir completar essa lacuna que me faltava no meu currículo e pronto, entretanto vão surgindo outras lacunas, como é normal, porque estamos sempre a evoluir e sempre a aprender e foi muito importante para complementar, portanto aqui já a experiência que eu tinha, prática, de segurança alimentar, mas faltava-me aqui algumas questões realmente teóricas e de base que foram muito importantes. Achas que as pessoas elas têm poucos conhecimentos no que diz respeito ao quão seguros são hoje os alimentos que são produzidos? Porque da minha experiência o que eu vejo é que às vezes o consumidor e as pessoas, muito porque às vezes surgem algum tipo de polémicas nas redes sociais e acaba por difundir-se uma mensagem errada, mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm noção do que realmente é exigido para se produzir e a segurança com que na maior parte dos casos são produzidos os alimentos. Achas que é isso? Sim. Concordas? Há muita ignorância relativamente a esse tema. Nós somos uns privilegiados. Nós devíamos agradecer todos os dias a Deus pelo sítio onde nascemos, por nascermos na Europa e por termos algumas coisas que nos aparecem que nós damos como adquiridas e que na maior parte do mundo isso não acontece. E a segurança alimentar é uma delas. Nós somos de facto privilegiados e nós hoje vamos a um supermercado e compramos e isso nem sequer se põe essa hipótese de estarmos a comprar alguma coisa que não possamos consumir, não é? Que não tenha passado por todo um processo. Mas há de facto esse desconhecimento de que para chegar a uma prateleira de supermercado, para chegar ao consumidor, há aqui um conjunto de boas práticas, de procedimentos que têm que ser implementados e que têm que ser cumpridos. Pronto, depois quando há uma coisa que corre mal,
o imediatalismo de ir buscar esse assunto e de pôr tudo em causa é um bocado típico também dos portugueses, sim, não é? É verdade. Pronto. E quando alguma coisa corre mal, nós devemos olhar para aquilo e dizer assim, olha, se alguma coisa corre mal e tem tanto impacto e é notícia, é porque realmente nós podemos consumir e podemos estar seguros, porque se alguma coisa corre mal, é logo capa de jornal. Não é? Certo. Portanto, isso não acontece aqui bem próximo de nós, em países bem próximos de nós, não é? É verdade. Portanto, acho que somos uns privilegiados. Sim, sim, sem dúvida. Depois, durante todo este tempo, também na tua parte mais profissional, tu estiveste à frente da APK, que é então uma associação ligada então à parte da produção de kiwis, e tiveste a oportunidade de acompanhar produtores de kiwi de norte a sul. Como é que foi essa experiência? Que desafios é que encontraste? Como é que é a questão da produção de kiwi em Portugal? Porque da minha visão, daquilo que eu vou acompanhando, é uma cultura em ascensão. Portanto, principalmente aqui no norte, temos visto aqui grandes explorações de kiwi. Queres contar um pouco dessa tua experiência? Olha, a APK foi a melhor escola que eu podia ter tido a seguir à universidade. Foi realmente foi um projeto muito, muito, muito giro. Eu comecei a trabalhar na APK, a APK tinha 1 ano, portanto estava muito no início, e eu tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo porque era preciso fazer. E para quem está no início de carreira, perante um desafio como este, pronto, e nós fizemos coisas muito, muito, muito giras na altura, na APK, e muito diversas. Portanto, foi uma associação que nasceu naquele momento e que teve um impacto grande na kiwicultura, de aporte de conhecimentos, de levar as pessoas lá fora para saberem como é que se fazia melhor, de reunir e sentar as pessoas à mesa. Foi muito importante aquele arranque da APK, e eu estava em início de carreira, não sabia nada, não é? Aprendi imenso com o engenheiro José Martino, que falamos há um bocadinho. Ele era presidente da APK na altura e aprendi muito com ele. Aprendi muito sobre a cultura e aprendi muito sobre o mundo do trabalho, a desenrascar-me, a ter que fazer, a fazer acontecer. Achas que quando nós saímos da faculdade nós temos muito poucas bases para enfrentar o mundo do trabalho? Eu pelo menos eu senti quando acabei a faculdade que, ok, eu tinha muitas bases mais teóricas, mas depois, confrontando os desafios da vida profissional no dia-a-dia, é que eu percebi que pronto, tinha que ainda muito caminho a percorrer e faltava-me ali alguma bagagem de como lidar com determinadas situações que num campo mais da faculdade nós não adquirimos esses conhecimentos. Sentiste isso também? Eu acho que nós vemos erradamente aquilo que a universidade nos pode dar. A universidade é um diploma para nós podermos começar a aprender. É uma base para nós podermos começar a aprender. E eu acho que as pessoas acham que por ter um diploma que já têm alguma coisa. Não, aquilo é só o primeiro passo para, olha, estás apto, és uma pessoa competente para começar a aprender. E se nós virmos dessa perspectiva, deu umas bases suficientes para eu começar realmente depois a especializar-me em alguma matéria. Não é? Porque nós, ainda por cima em agricultura, as áreas são tão diversas que ninguém consegue especializar-se em todas as áreas. Temos um conhecimento muito amplo, mas depois é que com a entrada no mercado profissional é que nos vamos direcionando para uma área. Porque é uma área muito, muito, muito abrangente. Portanto, é no fundo um diploma para, ok, agora estás pronto para começar realmente a aprender. Não é? Tens aqui as bases, aquilo que precisas, e agora depende de ti. E se nós virmos dessa perspectiva, eu acho que tinha as ferramentas suficientes para isso. Agora, se me perguntares se eu tinha ferramentas para, por exemplo, para dar assistência técnica a produtores, não tinha, não é? Tive que aprender. E tive que... E certamente também aprendeste muito com os produtores, não é? Muito, muito. E depois, mais uma vez, eu tive uma sorte enorme de ter ido para a fileira do kiwi. Eu acho que não há nenhuma fileira em Portugal como a fileira do kiwi. Como assim? É organizada? Orgulha-me mesmo a fileira do kiwi. É uma fileira altamente organizada, é uma fileira em que só não ganha dinheiro quem não quer. Quem for disciplinado, quem fizer as coisas no momento certo, da forma correta, ganha dinheiro. Portanto, é um produto que tem escoamento e que o preço
médio pago ao produtor tem vindo sempre a aumentar, sempre, de forma gradual. Portanto, é uma fileira sustentável, tem-se mostrado uma fileira sustentável e muito promissora. Tem um problema que é o investimento inicial. Tem dois problemas, dois problemas, não é problemas, são factos. É que a área de produção está muito limitada, portanto, ao norte e centro. Portanto, eu não sei se ainda se mantém mais ou menos estes limites, mas acho que sim. Portanto, entre portanto, o Rio Minho e Pombal, mais ou menos, e beira litoral, portanto é uma cultura que só se produz próxima do mar, que precisa de muita umidade relativa. Portanto, é um desafio, nem toda a gente pode produzir em Portugal kiwi por esse motivo. E depois a última razão é que requer um investimento muito alto de instalação. É uma cultura em que o investimento para instalar um pomar de kiwis é alto. E, portanto, nem toda a gente tem capacidade. Estamos a falar de que valores? Olha, não sei dizer agora os valores porque eu estou um bocadinho afastada. Okay. Mas valores de alguns anos atrás era preciso 40 mil euros para instalar um pomar de kiwis. Portanto, acredito, um hectare. Portanto, acredito que agora o valor anda nos 60 mil. É um investimento alto. Ok. É um investimento alto. Por acaso não tinha essa ideia que era tão alto. E pronto, aí limita um bocadinho a expansão da produção. Mas é extremamente rentável, é uma atividade em que é possível ter qualidade de vida, que também é muito importante, porque nós vemos outro tipo de atividades agrícolas, como por exemplo a produção de leite, em que as pessoas vivem para aquilo, não é? No kiwi é possível a pessoa conciliar perfeitamente o kiwi com outra atividade, ou o kiwi com a sua vida familiar. É uma cultura, agora é uma fileira de know-how, é uma fileira de conhecimento. É preciso ter um nível de conhecimento elevado para saber produzir bem. Se tivesses que destacar alguma experiência que tiveste nessa fase em que trabalhaste em contacto mais direto com os produtores, o que é que destacarias? Algo que te tenha marcado? Há várias, olha, e porque estamos a falar também um bocadinho do meu percurso, quando comecei a trabalhar há uma situação que eu me lembro e que às vezes lembro disso e partilho, que é, tinha começado a trabalhar há pouco tempo no kiwi e fui visitar um produtor a Irmesinde. Era um senhor já com uma idade e a determinada altura nós estávamos, ele tinha pomares de kiwi e tinha vinha. E a determinada altura nós entramos num pomar numa vinha e ele começou a falar como se fosse kiwi. Ou seja, ele queria-me testar. Eu tinha 23, 24 anos, era mulher, que na altura... Ainda agora, mas na altura mas agora ainda havia mais preconceito. Já é mais fácil uma mulher de conseguir se impor, digamos assim, neste mundo de homens, mas acredito que na tua altura ainda tenha sido muito mais complicado. Era, assim, eu não dava muita importância a isso, realmente, mas isso aconteceu-me, portanto, essas situações aconteceram. E, pronto, era para me testar. Lembro perfeitamente também de outra situação, portanto, isto nem é relevante mas lembro-me de outra situação em que marquei um encontro com o senhor. Nós tínhamos que... era por causa de uma assessoria de imprensa, qualquer coisa, uma notícia qualquer que nós queríamos, ou alguma coisa que nós queríamos divulgar na altura, porque depois também tínhamos essa vertente na APK, e o senhor era um assessor de imprensa. Eu marquei com ele num café e liguei-lhe a dizer, olha, vão ser a tantas horas no café tal. Vi um senhor a entrar, acenei-lhe, porque ele estava a entrar na hora que tínhamos combinado no café, acenei-lhe, ele olhou para mim e foi-se sentar noutra mesa. Eu esperei meia hora, liguei ao senhor e o senhor que estava na outra mesa atendeu. E eu disse, olha, eu estou aqui, é o senhor que está à minha frente. E ele disse, mas eu olhei para si e achei que era impossível vir a reunir consigo, ou seja... Pronto, eu tinha uma cara assim muito novinha e isto tudo para dizer que uma das principais dificuldades que eu senti foi não me darem crédito.
não me atribuíam credibilidade, ou seja, já olhavam para mim e achavam que não era possível ser eu. E pronto, foi assim um estigma que tive que ultrapassar. Depois, na APK fizemos coisas muito giras, e assim, aquilo que eu me recordo, aquilo que me traz mais, me deixa assim até mais saudade, nós já organizámos muitas viagens. A Itália, a França, a Espanha e a Nova Zelândia também, porque a Nova Zelândia é um grande produtor de kiwis, e o relacionamento com os produtores e o ambiente que se criava, porque estávamos todos com o mesmo espírito de aprender, de querer trazer conhecimento para Portugal. Depois nós fazíamos relatórios daquilo que tínhamos visto lá, fazíamos apresentações aos produtores, trazíamos tudo o que víamos lá para que se começasse a implementar cá. Pronto, isso se calhar foi das experiências mais giras que eu tive na APK. Depois, agora vamos sentar aqui a nossa conversa no teu trabalho atual, que acredito que seja de muita responsabilidade. Tu és atualmente CEO da Naturalfa, que, tal como eu disse no início, é uma empresa que trabalha com certificação, que me parece que ainda é um tema que muitas vezes ainda é distante para alguns, no sentido em que ainda, estavas há pouco a falar do crédito, se calhar ainda há algumas pessoas que não dão muito ainda importância à questão da certificação, embora seja cada vez uma exigência maior. Para quem nos está a ouvir, o que é isto afinal da certificação de uma exploração, de uma produção? Queres explicar aqui um pouco o que é este processo e porque é que é importante também os produtores tentarem, no fundo, percorrer o caminho até chegarem aqui à certificação? Olha, a certificação, assim, de uma forma muito breve, é uma garantia. Ou seja, o produtor pode ter um produto muito bom para colocar no mercado. Mas, aliás, todos os produtores têm produtos muito bons. Se nós perguntarmos se o seu produto é bom, todos têm produto muito bom. A certificação vai dar reconhecimento àquele produto, no sentido em que garante ao mercado que cumpre com determinados requisitos, em função da certificação a que se propõe, e essa garantia é dada por uma entidade independente, externa, com competências para avaliar esse tipo de requisitos. E, portanto, isto, perante quem compra, perante os distribuidores, perante os supermercados, retalhistas, é fundamental para garantir que realmente aquele produto que tem que ter aqueles critérios está a cumprir com esses critérios. Que tipo de certificações é que existem? Olha, nós trabalhamos com certificações agroalimentares. Nós começamos por certificações agrícolas, Global Gap, Produção Integrada, Agricultura Biológica, LEAF, que são algumas certificações que também estão agora a surgir. E agora estamos também a voltar-nos para a agroindústria, ou seja, BRCs, ISO 22000, portanto mais na cadeia agroalimentar, na cadeia alimentar mesmo. Para a produção primária, portanto para os produtores, em função do mercado para onde comercializam, há determinadas certificações que são imprescindíveis. Por exemplo, se quiserem exportar ou se quiserem vender para um supermercado, tem que ter o Global Gap, senão não conseguem nas frutas e legumes, portanto falando de frutas e legumes, se não tiverem Global Gap não conseguem comercializar. As bases das certificações se têm vários domínios. Normalmente os domínios, até há uns anos atrás, nós preocupávamos muito com boas práticas agrícolas voltadas para as questões ambientais e com segurança alimentar. Portanto, estas eram as bases da certificação, ou seja, o mercado procurava boas práticas agrícolas e cuidados com o ambiente e segurança alimentar. E foram estas as bases. A determinada altura isto já não era suficiente e acrescentou-se aqui a responsabilidade social. Ou seja, não basta produzir bem, não basta produzir com respeito pelo ambiente, não basta produzir com segurança alimentar e saber que os produtos são seguros para serem consumidos. O consumidor também quer saber, quer ter a certeza, quer ter a garantia de que quem produz um produto agrícola está a respeitar as condições dos trabalhadores. Portanto, e acrescentamos aqui o GRASP, que é um módulo, neste caso particular, é um módulo do Global Gap. E, portanto, a maioria das empresas agrícolas começou também a aderir ao GRASP. Neste momento, sentimos, e é inevitável, que começa a entrar aqui outro domínio, que é a sustentabilidade.
que está, de certa forma, também relacionada com estas, mas que vem aqui aportar outro tipo de requisitos. Portanto, já não chega boas práticas agrícolas, já não chega segurança alimentar, já não chega respeito pelos trabalhadores, é preciso que as empresas sejam sustentáveis e que apliquem práticas que sejam sustentáveis, quer com o ambiente, quer com o meio em que estão inseridas, com a comunidade, quer com os trabalhadores, mas também economicamente. Portanto, isto começa a ser também um fator importante, que as empresas sejam sustentáveis economicamente. E por acaso, ainda há pouco li, acho que é um complemento do Global Gap, que é a questão de um complemento à biodiversidade, não é? Que eles, no fundo, obrigam a destinar 3% da área a práticas de biodiversidade. Portanto, acredito que isso também seja uma tendência, não é? Porque hoje em dia, se nós não tivermos explorações agrícolas que de alguma forma sejam diversas, que preservem aqui a questão da fauna e da flora, também acaba depois por tudo o resto ficar um pouco mais condicionado, não é? Hoje em dia até a própria política agrícola comum, ela está no fundo desenhada para aos poucos e poucos os agricultores no fundo exigir aos agricultores que apliquem práticas também mais sustentáveis. Sim. Portanto, achas que essa questão da biodiversidade e da sustentabilidade vai ser cada vez mais uma obrigação para os... Sim, sem dúvida. Portanto, temas como biodiversidade, pegada de carbono, são assuntos que estão a ser incorporados nas normas e que são fundamentais para se vir a obter a certificação. Portanto, isto está a começar a entrar, passa por processo de evolução, mas é fundamental. A parte interessante é que os produtores que já estão mais à frente e que já têm alguns anos de implementação destas práticas já começam a sentir os benefícios destas práticas. E de facto há benefícios indiretos na maior parte deles. Há aqui alguns benefícios indiretos, como por exemplo a promoção dos auxiliares, que começam a ajudar na redução, por exemplo, da aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a ter ecossistemas mais equilibrados, mais produtivos também. Portanto, começa-se a sentir já alguns resultados. Um solo mais rico, muito mais rico, portanto, tendo o solo como base da produção e de potenciador de uma planta saudável. Portanto, todas essas questões, quando bem trabalhadas, ou seja, quando são feitas com uma boa intenção e não só para a certificação, que faz toda a diferença, não é? Quando bem planeadas, quando bem implementadas, quando portanto, as empresas e os produtores implementam e insistem, porque é preciso insistir estas práticas não se conseguem ver no imediato os resultados. É preciso paciência. É preciso paciência, e quando vão ajustando e percebendo que nem todas, não funciona de igual forma em todos os sítios, portanto têm que fazer ajustes ao sítio onde estão, ao local onde estão, à cultura que têm, e fazendo esses ajustes começam aos bocadinhos a sentir esse retorno. É muito interessante ver esta mudança de mentalidade e ver produtores, olha aqui bem próximo, na prova do Barzinho, ver produtores em culturas hortícolas altamente intensivas em que já aplicam este tipo de práticas e que sentem os efeitos benéficos dessas práticas. É muito giro isso. É um caminho. Eu acho que na agricultura funciona muito também pelo exemplo. Se houver agricultores que vejam nos agricultores vizinhos que eles estão a implementar práticas, digamos assim, mais sustentáveis e que tenham bons resultados dessa implementação, eu acho que aos poucos e poucos eles também sentem... Demora o seu tempo, mas sem dúvida veio para ficar e é o caminho. Agora aqui uma questão que é, muitos agricultores, eu contacto com muitos agricultores, queixam-se da questão da burocracia na agricultura. Como é que vocês que trabalham nesta questão da certificação conseguem garantir que este processo de certificação não é apenas mais um papel burocrático, mas é sim uma ferramenta que os consegue ajudar a valorizar o seu produto?
porque acredito que isso também para vocês seja uma dificuldade, porque há muitos agricultores que vem mais uma certificação, vem mais um problema, só tantas exigências, uma pessoa nem pode trabalhar, como é que vocês lidam é verdade, com isso? não deixa de ser verdade. Como é que vocês lidam com esse tipo de resistência, talvez? Olha, eu acho que nós, entidades certificadoras, e nós da Naturalfa, eu tento incutir isso a todas as pessoas que trabalham na Naturalfa e acho que temos conseguido. Nós temos a certificação, para mim, só faz sentido se acrescentarmos valor a alguma coisa. Pronto. Para algumas pessoas realmente veem a certificação como eu tenho que ter este papel para vender e, portanto, para essas pessoas não passa de um papel. Compete-nos a nós, entidades certificadoras, desmistificar isso. E, portanto, e como é que nós podemos fazer? Para mim, há algumas formas de estar e algumas formas de trabalhar que ajudam a desmistificar essa forma de ver a certificação. Para mim só faz sentido se nós tivermos uma equipa de pessoas que acrescente valor à certificação. Ou seja, a pessoa precisa daquele papel, a pessoa precisa daquela certificação para vender, mas se a pessoa, em determinada altura, percebe que tem que ter esse serviço, tem que o pagar, tem que chamar lá a entidade certificadora, mas que, quando a entidade certificadora sai de lá, ganhou alguma coisa com isso, para mim é isso que faz sentido na certificação. Ou seja, quando nós vamos fazer uma auditoria, ou até no contacto com o cliente, quer seja em auditoria presencial, quer seja no escritório, nós temos que, a pessoa que trabalha connosco tem que sentir que nós estamos ali para ser um parceiro. E estamos ali para o levar a seguir um caminho, que é o caminho da sustentabilidade, se quisermos. Pronto, um caminho em que ele saiba o que é que tem que fazer para cumprir com a certificação e para a obter. E nós, como técnicos e como pessoas que estamos numa entidade certificadora, temos que, dentro de tudo o que é possível, dentro de tudo o que nos compete, orientá-lo da melhor forma e fazê-lo ver da melhor forma, que ele só tem a ganhar se colaborar com a certificação e se conseguir perceber que a certificação lhe pode trazer outros benefícios. Pronto. Isto pronto, parece assim um bocadinho utópico, mas só se concretiza de uma forma, que é em todas as formas de nós nos relacionarmos com as pessoas que trabalham connosco, quer na auditoria, e portanto a auditoria é de facto uma excelente, é uma oportunidade excelente para nós estarmos com a pessoa e, para além de fazermos o nosso trabalho que temos de fazer, que é pegar numa checklist e verificar todos os pontos, mostrar-lhe que pode haver outra forma mais fácil, por exemplo, de fazer. Fazer com que a auditoria seja um processo agradável. Fazer com que as pessoas percebam que nós não somos fiscais e que nós estamos lá para... Achas que as pessoas pensam que vocês são fiscais? E alguns... Sim, não na Naturalfa, porque não é compatível com o nosso perfil, mas alguns auditores são fiscais. Agora, o que é que nós na Naturalfa fazemos e o que é que os organismos de certificação deveriam fazer? Portanto, isto é um fundamento dos organismos de certificação. Não foi a Naturalfa que inventou, só que depois isto depende muito de pessoa para pessoa. O que nós fazemos o que nós temos a obrigação de fazer é verificar a conformidade. Ou seja, nós vamos lá para verificar que o produtor está a cumprir. Nós não vamos lá para verificar que ele não está a cumprir. Nós vamos lá de boa fé, com um princípio de que a pessoa se candidatou àquela certificação, está a cumprir com a certificação e faz um esforço para cumprir com ela. Portanto, nós temos todo o respeito por essa pessoa e pelo esforço dessa pessoa. Pronto. Claro que se no meio dos 200 e tal pontos que temos que controlar no Global Gap houver um ponto ou outro que não esteja a cumprir, é a nossa obrigação também identificar esse ponto e dizer, olha, este ponto precisa ser melhorado e temos que encontrar aqui uma forma de melhorar esse ponto, não é? E, se possível, até apresentar, olha, há quem faça assim, há quem faça assado, olha, se calhar está a complicar um bocadinho aqui, há formas mais fáceis de fazer, avalie se não consegue fazer de outra forma. Pronto, essa é a nossa obrigação. Pronto. Quando a postura não é esta, quando a postura é de ir à caça das não conformidades, parece que o trabalho só rende se tiver um relatório com não conformidades, isto é uma postura completamente errada de um organismo de certificação. Portanto, isso é um polícia, é uma ASAI, não é um organismo de certificação.
E até acaba por criar na parte do produtor até algum sentimento de revolta, não é? Sim. Sim. E, portanto, acho que só faz sentido haver essa postura também quando há algum auditor que vai auditar uma exploração agrícola, haver essa postura de ajuda, de Sim, tentar... e de perceber que realmente é um esforço grande. É muita burocracia, porque eu não vou dizer que não é. Os produtores têm que ter muitos papéis, têm que ter, agora já não são papéis, têm que ter muitos ficheiros, têm que cumprir com muitos requisitos. É um esforço muito grande e nós temos que levar esse esforço, não é? E não é porque o produtor tem 6 não conformidades, 10, o que for, que põe em causa o esforço do produtor. Não põe. Portanto, é só... Eu vejo a certificação como um trilho que a pessoa que se candidata à certificação tem que seguir, não é? E nós vamos lá, no mínimo uma vez por ano, às vezes mais, dizer, olha, está a fugir um bocadinho do trilho, tem que voltar para o trilho. E para voltar para o trilho tem que corrigir isto. Pronto. A certificação é isto. E a pessoa vai fugindo do trilho naturalmente, como nós, na nossa vida, vamos fugindo do percurso que devíamos seguir. E tem o privilégio de ter alguém que vai lá, de vez em quando, assim, olha, atenção, que isto está a ser desviado, tem que voltar para aqui. Pronto. E de facto, quando... E isto compete-nos a nós, passar esta mensagem e ter esta postura em auditoria, porque assim não adianta nada ter a mensagem se depois a postura é outra, não é? Certo. Ter esta postura em auditoria de, olha, está bom, está muito bom, o caminho é por aí, mas há aqui uma coisa ou outra que ainda tem que corrigir, olha, vamos lá ver se consegue. E de valorizar, de ano para o ano, se vemos melhorias, valorizar e reconhecer esse esforço, porque assim, o produtor realmente está ali para produzir, não é? A certificação é uma ferramenta para chegar a algum lado. Mas é uma ferramenta às vezes um bocadinho dolorosa para eles e, portanto, nós só por isso já tem todo o nosso reconhecimento. Certo. E nós temos que... Pelo esforço. De tentar melhorar sempre. É. Agora, a agricultura, certamente que também tens essa opinião, hoje em dia tem muito mais desafios a produzir e, portanto, nós estamos num momento de grande transformação, temos os desafios das alterações climáticas, as exigências dos consumidores, o consumidor é cada vez mais exigente, a própria inovação tecnológica hoje em dia, produzir já não é o mesmo que era há uns anos atrás e hoje em dia, até para nós sermos competitivos, precisamos que também a nossa produção acompanhe e se torne cada vez mais moderna e também mais tecnológica. Gostava de perguntar, na tua opinião, o que é que nunca pode ser perdido durante todo este processo de evolução do setor agrícola? Tendo em conta todos estes desafios, porque hoje em dia produzir é então bastante mais complexo e há sempre mais dificuldades. O que é que não pode deixar de existir no setor agrícola para que ele continue a ser recomendável? E a ser rentável? Sim. Uma excelente questão. Qual é que é, no fundo, o fio condutor que deve guiar o futuro da agricultura em Portugal? Esta vontade de produzir e eu acho que os produtores são realmente, na maioria dos casos, são boas pessoas, porque realmente utilizam um conjunto de recursos para produzir algo que vem da natureza, e só por isso são boas pessoas. Considero que a maioria das pessoas genuinamente são boas, dos produtores são boas pessoas. E essa vontade de querer produzir algo, de ver crescer algo, eu acho que é fundamental num produtor. Claro que depois há uma visão mais empresarial e que está bem, e que também faz todo o sentido, mas não deixa de ter por base também este sentimento de produzir alguma coisa a partir de um recurso que nos é dado. Pronto. Agora, para mantermos e para que o futuro, para que a agricultura continue a ter futuro, eu acho que é fundamental que os produtores tenham noção de que têm que ter cada vez mais know-how, têm que ter cada vez mais conhecimento. É uma área muito ampla, o conhecimento tem que ter conhecimento em muitas áreas e às vezes não chega o conhecimento que têm e, portanto, tem que ir buscar fora. E acho que a agricultura, em alguns casos, perde um bocadinho por isso, que é cada um produz à sua maneira, como sabe, e não tem noção de que aquilo que é ciência, que produzir é ciência, não é? E, portanto, se é ciência, tem muito conhecimento por trás.
e investe-se pouco em conhecimento. As grandes empresas, em Portugal há empresas excelentes a fazer trabalho excelente, que investe em conhecimento, em inovação, mas depois isto não passa de uma forma transversal para todos os produtores. Eu por acaso acho isso, acho que um dos principais problemas, digamos assim, um dos problemas mais predominantes é a questão da falta de transferência de conhecimento da academia, das grandes empresas que realmente investem muito, para o produtor, que é uma das pessoas mais interessadas em perceber e aprender, para depois também aplicar nos seus conhecimentos. Porque, por exemplo, eu quando estava a estudar, eu via que realmente os meus colegas e eu fizemos todos grandes teses que resultaram em bons conhecimentos que poderiam ser aplicados no campo com os agricultores, mas depois não há essa transferência. Portanto, são 2 anos ou 3 de trabalhos e de estudos, de esforço, que poderiam ser aplicados nos produtores para que eles consigam também melhorar as suas produções, mas depois parece que não há ali a ponte entre os diversos elos da cadeia. Não há. E depois também há aqui uma questão que eu acho que é um bocado cultural, eu acho, que é, muitas pessoas veem a agricultura como amadorismo. Nós podemos ter um quintal e ser amadores e tudo bem, não é? Mas quando decidimos ter uma empresa agrícola, eu acho que devemos ter esta capacidade de perceber que somos gestores. E isso existe, de facto, em algumas empresas, mas não existe na maioria. Não existe na maioria. E, portanto, esta capacidade de perceber que temos uma empresa agrícola e que temos aqui vários fatores que influenciam na produtividade, na minha produção e na forma como eu produzo e naquilo que eu tenho que cumprir para produzir, não pode ser amadorismo. Não pode ser, porque senão nós vamos estar sempre limitados àquilo que nós sabemos, àquilo que nós fazemos ou àquilo que vemos os outros fazer, não é? Portanto, nós temos que, tal como uma empresa de software vai buscar pessoas para perceber, vai buscar consultores, vai buscar técnicos, vai buscar especialistas para perceber o que é que pode fazer melhor aqui, na agricultura isso devia existir mais. Existe, de facto, e há muitas pessoas que aplicam este conceito, ainda bem, porque senão não conseguiriam sobreviver, mas ainda falta muito isso. Ainda falta isso de, ok, eu quero dar o passo de fazer uma empresa, de iniciar uma empresa agrícola, então eu tenho que ter noção de que é uma empresa, eu tenho que ser gestor acima de tudo. Eu gosto muito de produzir e tenho esta boa intenção de produzir e de buscar, de pôr produtos no mercado, mas eu tenho que saber que aquilo que eu não sei eu tenho que ir buscar fora, eu tenho que pagar para ter essa informação, porque isso vai me trazer retorno. Sem dúvida. Nós controlamos muitos produtores. Eu ultimamente já não faço muitas auditorias porque não tenho capacidade para isso, mas houve uma altura em que fazia muitas e eu lembro perfeitamente, isto aconteceu várias vezes, mas há uma situação em particular que eu me recordo, que ficou-me na memória, nem sei, já sei o sítio onde foi, mas já nem sei quem era o produtor, já não me recordo o nome, e era um pomar que já tinha 4 anos e as plantas estavam pequeninas, aquilo não tinham desenvolvido nada. E eu perguntei, porque faz parte dos critérios de avaliação, perguntei o que é que o produtor se tinha aplicado fertilização, se tinha feito análise de solo, o que é que tinha feito a esse nível. E o produtor respondeu-me assim: isto ainda não começou a produzir, enquanto isto não começar a produzir eu não tenho dinheiro para comprar fertilizantes. Errado, começa errado logo desde o início. E como eu lembro-me deste caso, pronto, lembro-me muito, muito nitidamente, mas como estes muitos casos. Portanto, é muito este amadorismo de querer fazer alguma coisa, querer fazer omeletes sem ovos. Pronto, isto não é possível, não é? Quer dizer, nós já sabemos que aquelas explorações estão condenadas, não é? Nós não estamos ali para avaliar isso, atenção, nós não fazemos qualquer tipo de juízo relativamente a isso, mas nós sabemos que aquelas explorações estão condenadas. Certo, vocês também acabam por já ter sensibilidade e ver o que é que pode dar certo ou não é? Sim, e acho que há zonas, pronto, isto também é engraçado, que é por zonas, há zonas que estão muito mais, estão anos de luz, não é? Quais são? Que em Portugal se fazem coisas fabulosas e que nós dizemos, você nem sabia que isto se fazia em Portugal, nem tinha noção, não é?
E estamos a falar de Sudoeste Alentejano, estamos a falar de algumas explorações no Algarve, estamos a falar das explorações no Oeste, algumas também na Beira Baixa, algumas também no Norte, não é? Mas há zonas em que essas explorações estão mais concentradas. E até é engraçado que são zonas em que muitas vezes a imprensa está em cima deles e, por exemplo, a Odmira, não é? Estão sempre em cima deles e que são os criminosos. As pessoas não têm noção do que se lá faz, de bom que se lá faz. Não têm noção. Eu acho que dos exemplos que estão lá. Eu acho que é um dos principais problemas da agricultura, é as pessoas que não estão dentro do que é a agricultura falarem sem saber. Não têm noção. Não têm noção de que... a maioria daquelas empresas, claro está que nós não as conhecemos todas e também, claro está que deve haver quem também trabalhe mal. Claro, há sempre bons e maus exemplos. Mas de uma forma geral, aqueles solos estão mais ricos do que quando foram para lá. Portanto, qual é a dúvida? Não é? Os solos hoje estão mais ricos naqueles locais do que quando as empresas se instalaram. Portanto, estão a promover a melhoria do solo. Estão a tornar produtivo um solo que se calhar nem era produtivo. É? Tem os seus impactos, tem, mas são impactos que são avaliados, são quantificados e são implementadas medidas para compensar esses impactos, porque são. Portanto, ninguém é aqui criminoso e toda a gente está de boa fé. E é uma pena que isso não venha para, não é? Só a mal é que vem para os jornais. É uma pena que isso não saia para fora. Só é isso que vende. E então, pronto. Mas as pessoas têm mais curiosidade em ver notícias más do que boas. É mais fácil julgar do que dar os parabéns. Mas falta muito promoção do que se faz de bom na agricultura em Portugal. Falta mesmo muito. Era muito importante. Eu concordo em pleno. Agora, para quem está agora a começar no setor agroalimentar, seja a produzir, seja a prestar serviços, que conselhos é que gostarias de deixar? Que erros é que achas que é importante evitar? Que oportunidades é que achas que é importante agarrar? Ou que atitude é que achas que quem está a começar no setor agrícola deve ter? Para a produção que veja a atividade como um negócio. Tem que ser sustentável economicamente, porque senão nada faz sentido. Não é? É muito importante termos boas práticas agrícolas, é muito importante termos condições para os trabalhadores, mas depois não lhes podemos pagar ao final do mês, não faz sentido. Isto não é? Temos que ser, se calhar isto é um bocado polémico, mas para mim não é demasiado óbvio para não ser dito. Não é? Pronto, portanto, olhar para a atividade agrícola, para quem quer ter rendimento, porque também é legítimo que queiram produzir só e com baixo rendimento, isso é totalmente legítimo e há muitos produtores que o fazem e são felizes com isso e está tudo bem. Mas quem quer realmente abraçar isto como uma atividade, que eu veja como uma atividade económica e que avalie todos os fatores, portanto, que faça um plano de negócios, mas a sério, não é o plano de negócios para apresentar no projeto agrícola, é um plano de negócios a sério e que veja e que antecipe os problemas que possa ter no futuro. Vai ter sempre na mesma algumas surpresas, mas pelo menos que os possa antecipar, porque há muito isto de se atirarem de cabeça e não pensarem nos problemas todos. Isso para a produção. Para os técnicos, acho que é muito importante perceberem o que é que gostam realmente, especializarem-se nisso. Porque às vezes o que eu sinto é que as pessoas primeiro não sabem muito bem o que é que gostam, não é? E portanto é importante perderem algum tempo a perceber o que é que gostam, a passarem por vários sítios até perceberem o que é que gostam. E depois têm um bocado uma visão utópica do que é o trabalho agrícola. E o trabalho agrícola, como em qualquer outra atividade, não é só no nosso caso, mas no nosso caso tem algumas atividades. Eu, por exemplo, já recebi pessoas na empresa que não gostam de ir para o campo. E já recebi pessoas na empresa que só gostam de campo e não gostam de... E nesses casos o que é que tu fazes? Adequas o perfil ao que eles gostam? Tento adequar, mas há situações, assim, eu tento adequar. Mas a pessoa é que tem que se adaptar à empresa. Não? Claro. Eu já passei essa fase de tentar que a empresa se adaptasse à pessoa, isso não resulta, e percebi que não resulta, não é? Portanto, a empresa é esta,
tem este propósito, tem este objetivo e a pessoa tem que se adequar. Se não se encaixar, a pessoa também vai perceber e pronto, e temos uma conversa franca, também não é nenhum drama. Mas é importante que a pessoa saiba o que é que gosta e que depois se esforce mesmo, se gosta daquilo, que faça tudo que estiver ao seu alcance para ser bom naquilo que faz. Achas que um técnico tem que estar continuamente a estudar? Tem. Eu também acho. Porque eu acabei o mestrado em 2017 e nós estamos em 2025 e desde aí tanta coisa mudou, tantas técnicas surgiram. Portanto, eu acho que temas que nós nem sequer falávamos na universidade e que agora são tema, não é? Eu acho que quem acaba um curso e acha que acabou a fase dos estudos, eu acho que é um erro, muito sinceramente, porque qualquer profissão, e não é só no setor agrícola, é preciso continuar a atualizar-se. Mas por acaso eu acho que o setor agrícola, a nível de pessoal técnico, até tem essa consciência. Porque há muitas formações disponíveis. É verdade, agora cada vez mais eu acho que até de uma forma geral até têm essa consciência e até vão fazendo. Pronto, mas lá está, tem a ver também com o perfil de cada um. Agora, vamos aqui a uma parte que é o preferias. E, portanto, eu vou-te dar 2 opções e tu dizes qual é que preferes. Então, preferias viver num monte rodeada de campos de cultivo ou numa cidade com vista para o mar? Num monte, sem dúvida. Preferias passar um dia inteiro numa auditoria a um produtor biológico ou num evento internacional sobre sustentabilidade? Já houve fases da minha vida em que preferia passar numa auditoria, agora por opção e por necessidade, porque sei que já não posso passar o dia a fazer auditorias, porque senão ia falhar noutras áreas da minha responsabilidade, num evento internacional de sustentabilidade, porque acho que tinha muito a aprender. Preferias nunca mais ter de responder a um e-mail ou nunca mais ter de preencher um relatório técnico? Eu gosto de trabalhar, atenção. E acho que os dois são úteis. Se calhar aborrece mais os e-mails. Um relatório técnico, preferia um relatório. Ok. Para terminar, preferias que todos os produtos agrícolas fossem certificados ou que todos os consumidores soubessem de onde vem o que comem? Que todos os consumidores soubessem de onde vem o que comem. A certificação não faz sentido só por si. Tem que servir a algum propósito. Portanto, os consumidores é que têm que saber o que é que estão a comer. Agora, passamos a uma fase aqui do nosso podcast, que é os mitos e verdades. Portanto, eu vou-te dizer algumas frases e peço-te para comentares se é mito ou verdade e justificares muito brevemente. Então, a primeira frase é: a certificação é apenas um custo extra para os agricultores e não traz retorno real. É um mito, no caso a natural. Se trabalharem com a natural, estou a brincar. Não, em alguns casos pode ser só burocracia, porque as pessoas o veem dessa forma, mas é um mito, porque traz retorno, se não for no imediato, que muitas vezes é no imediato, para poderem comercializar, para poderem chegar a determinados mercados, e traz muito retorno indireto se as pessoas souberem aproveitar esse papel, esse processo, souberem aproveitar para melhorar os seus processos internos. Agora outra frase: só as grandes explorações agrícolas é que conseguem obter certificações, para os pequenos produtores é quase impossível. É um mito. Há muitos pequenos produtores com certificações, há um leque grande de certificações, há umas que estão mais direcionadas para empresas grandes, outras que estão mais direcionadas para pequenos produtores, mas é um mito. Todas as certificações seguem os mesmos critérios, independentemente do tipo de cultura ou país. É verdade. Deveria ser mais verdade. Há algumas. Os princípios são os mesmos, atenção. Os critérios são os mesmos, portanto é verdade. Mas às vezes, infelizmente, não há muita uniformidade. Portanto, os critérios são os mesmos, mas a uniformidade e a forma como se avalia que pode ser um bocadinho diferente. Agora, para terminar, os consumidores estão cada vez mais atentos à origem e sustentabilidade dos alimentos que compram. É verdade. Muito mais. Cada vez mais. Estão mais atentos.
Eu nunca vi tantas pessoas a ler rótulos nos supermercados como agora, isso há uns anos atrás, nem esquece. É verdade, isso por acaso eu às vezes vou às compras e apanho muitas pessoas nos corredores a lerem. Toda a gente sabe, sobretudo, não é? Sim, Toda a gente, daqui a mais somos todos nutricionistas. Pronto, cada vez as pessoas estão mais atentas, estão mais informadas, e depois há uma questão que eu acho que, e alguns estudos têm dito isso, que eu acho que é muito importante, e eu própria sinto isso como consumidora. Algumas certificações, algumas não chegam ao consumidor, portanto eles não têm esta noção. Eu comecei, dá-me a mesma sensação, mas há certificações que nos dão conforto. Ou seja, se tivermos 2 produtos ao mesmo preço e um que tem a certificação, eu vou comprar o que tem certificação, porque eu vou para casa a achar mais segura, e não só, achar que fiz alguma coisa de bem. Porque escolhi um produto que foi bem produzido, que teve impacto, que teve cuidados com o ambiente, que teve responsabilidade social, isso dá-me conforto. Portanto, acho que isso é muito importante, e há estudos que revelam isso, principalmente no pós-Covid, que as pessoas se preocupam com essas questões e que lhes dá prazer, de certa forma, em saber que estão a consumir este tipo de produtos. Agora, gostava que comentasses aqui esta frase. No futuro, a certificação vai deixar de ser um diferencial e passar a ser a base mínima para estar no mercado. Já é verdade. Na maioria dos mercados. Que os produtores que não têm certificação acabam por ficar em desvantagem comparativamente ou simplesmente não conseguem vender. Para determinados mercados não conseguem vender. Que mercados são esses mais exigentes? Mais exigentes: exportação, supermercados, cadeias retalhistas. Por exemplo, nós temos agora a certificação do vinho de sustentabilidade do setor vitivinícola, que é uma certificação desenvolvida pelo IVB, mas e está a ser gerida pela Vindi Portugal, em que para alguns mercados nórdicos, por exemplo, Canadá, se não tiverem uma certificação de sustentabilidade, não conseguem colocar os produtos, o vinho nesses mercados. Portanto, já é uma verdade. Ok. Dependendo dos setores, mas na maioria dos setores começa a ser uma verdade. Estamos mesmo quase a terminar. Eu gostava de te pedir, se pudesses deixar uma mensagem para quem nos está a assistir, sobre o futuro da agricultura, quem está interessado em, por exemplo, estudar agronomia ou submeter um projeto agrícola, que mensagem é que gostarias de deixar? Se calhar, se me permites, a mensagem que, se calhar, se eu tivesse só uma mensagem para deixar aos meus filhos, a mensagem que eu lhes deixaria, eu acho que isso aplica-se em todas as áreas da nossa vida, é que fizessem o melhor que conseguissem em tudo o que fizessem, que dessem o melhor de si em tudo. Não há nada mais gratificante do que nós chegarmos ao final do dia e sentirmos que, com aquelas condições, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu sou capaz, eu consegui fazer o melhor que podia fazer. Acho que isto é a maior gratificação que nós podemos ter. E que depois, e pela experiência que eu tenho, posso afirmar isso, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser recompensados por isso. Mas fazê-lo sem esperar essa recompensa. Fazê-lo de forma gratuita. Acho que é o melhor que nós podemos fazer no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia-a-dia, com os condicionantes que eu tenho hoje, com as dores que eu tenho, com os problemas que eu tenho, com a equipa que eu tenho, com os problemas que eu tenho, fazer o melhor que eu conseguir relativamente a cada uma das situações. Acho que é o melhor acho que era a mensagem que eu deixaria. Certamente que estão a assistir produtores que ficaram interessados no trabalho da Naturalfa. Como é que podem, que procedimento é que devem ter para entrar em contacto, para, por exemplo, contratar-vos para ajudar no processo de certificação? Qual é o procedimento? Como é que entram em contacto? Podem entrar em contacto connosco, nós temos os nossos contactos disponíveis no site, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ligam-nos, contactam-nos através de e-mail e nós damos sempre resposta. Só uma curiosidade, quanto tempo é que demora um processo até chegar ao fim? Digamos assim, esta produção está certificada, quanto tempo é que demora? Desde que inicia o processo até que... O processo de implementação? Sim.
Pronto, aí eu não consigo dar uma resposta, porque a implementação depende do produtor, não depende de nós, não é? Nós já vamos entrar numa fase final de validação se os critérios estão implementados ou não. Portanto, essa parte da implementação e depois em função da certificação poderá demorar mais ou menos tempo. A partir do momento em que a pessoa está pronta, em que o produtor está pronto para ser certificado, a empresa está pronta para ser certificada, nos contacta e pede uma auditoria até obter o certificado, eu diria, assim, numa situação mais rápida, entre uma semana a 15 dias. Não é o normal. Isto é, se tudo correr bem. Ou seja, se nós vamos lá na semana seguinte, temos auditores disponíveis para ir lá na semana seguinte, e depois nós temos o prazo de resposta de análise do processo de uma semana também. Mas às vezes nesse processo, por exemplo, na auditoria são detectadas não conformidades, é dado um prazo para resposta a essas não conformidades e aqui depois automaticamente o tempo já se vai alongar, portanto não depende só de nós. Eu diria que se tivesse tudo preparado, tudo otimizado, pronto para nós chegarmos lá, auditarmos e certificarmos, uma semana a 15 dias. Ok. Era por acaso, era uma curiosidade que eu tinha. Liana, sim, mas nós já entramos numa fase em que o esforço já está quase todo feito. Ok. Liana, muito obrigada por teres vindo. Gostei muito de falar contigo. Por acaso a certificação era um tema que ainda não tínhamos abordado aqui no podcast e eu acho que faz todo sentido, porque ainda há muitas ideias erradas pré-concebidas relativamente a este tema e acho que fez muito sentido aqui a tua presença para clarificares aqui algumas ideias e mitos associadas à certificação. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, também gostei muito, Rosa. Obrigada. Quanto a mim, dou por terminada então mais esta conversa. Hoje nós focamos no tema da certificação, uma exigência cada vez maior para quem quer produzir, para quem quer ser competitivo, para quem quer atingir outros mercados. Portanto, para quem está a assistir e é produtor e estava a pensar no fundo converter a sua produção em digamos assim, neste processo da certificação, acredito que esta conversa tenha sido bastante esclarecedora. Da minha parte então é tudo, espero que de alguma forma tenham aprendido mais sobre este tema. Vemo-nos num próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar.